Boa noite, Doca! Tentar mais uma vez, acho que tá aberto aqui o microfone? Vou tentar mais uma vez, vamos lá. Boa noite, Doca! Aí, agora sim, pessoal. Galera, mais um culto, mais uma noite que nós podemos estar juntos. Galera que está assistindo de casa, gente, desculpa a demora, tivemos pequenos problemas técnicos, mas as coisas estão resolvidas. Tá tudo nas mãos de Deus, nós podemos fazer a nossa parte, que é estar aqui, nos dedicar, e Deus vai fazer o resto exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que Ele quer, e entra o ponto que nós temos que estar realmente sensíveis ao que Deus quer fazer. Então que Deus possa estar guiando essa noite, que possamos estar abrindo nossos corações, que seja uma noite abençoada, que realmente Deus possa estar fazendo presença aqui, tocando os nossos corações. Se você tem algum problema, alguma preocupação, você está pensando tipo, nossa, amanhã é o boleto do cartão de crédito, nossa, amanhã eu tenho que pagar aluguel. Cara, pega esse tempo, são algumas horinhas que você vai estar aqui, foca apenas em Deus. Deixa todas as preocupações, todos os problemas para fora daquelas portas, que possamos estar realmente focados em Cristo, para que Cristo possa nos ajudar também a resolver esses problemas. Então que em nome de Jesus eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos, para a gente fazer uma oração agora para abençoar essa noite, e que possamos realmente estar quebrantando os nossos corações. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, Senhor. Obrigado, Pai, porque é um presente para nós podemos estar na Tua casa, Senhor. É um presente para nós podemos estar aqui em comunhão, Pai. Em nome de Jesus, Deus, tira tudo do nosso coração que possa atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor nesse momento. Que possamos estar focando apenas em Ti, Senhor. Que se estamos passando por um tempo ruim, um tempo de dificuldade, Deus, que o Senhor esteja conosco agora para nos acalmar, Senhor. Que possamos utilizar dessas algumas horas aqui para estarmos mais perto do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja realmente abençoando essa noite que já foi preparada. Essa não é só mais uma noite, não é uma noite qualquer, Senhor, mas é uma noite preparada, Deus. Que o Senhor tem algo grande, Pai. Que o Senhor realmente passe as nossas expectativas, e se viemos sem expectativas nenhuma, que o Senhor nos surpreenda essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vou pedir para vocês ficarem em pé, então vamos adorar o nosso Deus. A palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus faz a semente brotar, Deus faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus faz a semente brotar, Deus faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente, coração é uma terra boa. Então Deus faz a semente brotar, Deus faz ela crescer, germinar. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo,
Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como uma árvore. Sim, eu serei como uma árvore frondosa. Dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis. Viver do amor que rega e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, para que não haja luto. O amor é mútuo e preenche o nada como um tudo. Alcanço mais profundo, revela o verdadeiro amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor em Deus, vou crescendo, absorvendo. Todos juntos vou crescendo. Vou crescendo, absorvendo. Vou crescendo, absorvendo. Vou crescendo, absorvendo. Última vez. Vou crescendo, absorvendo. Atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja Deus. Eu não darei. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não
descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, desce, desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se vendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Lugar de prazer. Os teus olhos encontrem um lugar, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar. Pois quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus.
mais uma vez, vem derrama. Derrama tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Sim, Deus, queremos mais do Senhor, Pai. Derrama a tua glória essa noite, Deus. Queremos ver a tua face, Senhor. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Queremos sentir o teu toque, Deus. Que possamos nos quebrantar aos teus pés, Senhor, essa noite, Pai. Abençoe essa mensagem que vai ser ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que possamos estar com os ouvidos abertos e com o coração preparado para receber o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus, obrigado já por essa noite, obrigado por esse louvor, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado por esse presente, Deus. E que possamos lembrar, Pai, que isso é um presente, estarmos aqui, ter uma casa, ter amigos, ter um lar, é um presente do Senhor, Pai. Então obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Galera, pode sentar. Galera, estamos indo para o terceiro dia da série de mensagens A Origem das Teorias. Para aqueles que não acompanharam os 2 primeiros dias, para as 73 mil pessoas que estão ao vivo, obrigado pela sua presença. É excelente ter vocês aqui. Estamos batendo recordes atrás de recordes no Facebook, recebemos mensagens de que nossa live está muito cheia. Então, obrigado à vida de cada um. Receba, Deus, eu recebo. Então, assim, para aqueles que não acompanharam os primeiros dias, nós estamos fazendo uma série de mensagens, A Origem das Teorias. Nós estamos trazendo um formato diferente, nós estamos fazendo mais uma palestra do que uma pregação, estamos trazendo temas científicos. Nós falamos sobre astronomia e astrologia no primeiro dia. No segundo dia, nós falamos sobre a origem da Terra e a origem da vida, nas formas, na visão criacionista e na visão evolucionista. E hoje, nós vamos falar sobre o que podemos dizer que talvez seja a base do que hoje temos aqui. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, mais conhecida como Bíblia, para alguns íntimos. Então, galera, vamos prestar atenção, nós vamos trazer algumas curiosidades históricas, nós vamos fazer alguns comentários extras. Então, assim, fiquem de olho. Se vocês tiverem dúvida, nós vamos ficar com o pessoal com o microfone. Vocês levantam a mão e aí... tá. E aí, então assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês levantam a mão, a gente vai levar o microfone para vocês. As dúvidas, nós estamos aqui para tirá-las. Se nós não soubermos, nós vamos falar depois para vocês. E também lembrando, para aqueles que também não acompanharam esses 2 últimos dias de série de mensagens, nós temos uma premiação para essa série de mensagens. É uma premiação diretamente patrocinada pelo Inovados Brasil, que é a empresa do Pastor Marcos. Nós vamos no último dia, ou seja, final de semana que vem, nós estaremos fazendo uma prova aqui na igreja. Nós vamos fazer uma apresentação aqui, mas vai ser bem curtinha, para dar tempo de fazer a prova. Nós vamos fazer uma prova sobre tudo o que foi falado durante essa série de mensagens. Então, desde o primeiro dia até hoje. E, galera, aquele que tiver a melhor nota vai levar para casa. Nossa, eu sinto muito um negócio de telejornal. Você vai levar para casa, sem juros e sem taxas, um notebook Asus. Agora isso não é zoeira. Realmente, pessoal, nós vamos dar um notebook da Asus. Não é um notebook qualquer, nós vamos dar um notebook que ele tem i5, vai ter SSD, tem luzinha no teclado, tem um monte de coisa, ele pisca, faz tostex e tudo mais. Então, galera... e detalhe, lembrando uma coisa, essa prova vai ser apenas presencial, nós não vamos dar essa prova online. Então, para quem quiser fazer a prova,
Venham para cá na igreja no próximo final de semana, nós vamos dar essa prova, nós vamos dar tempo, e no mesmo dia a gente vai falar para vocês quem que foi o ganhador, e já vai sair daqui com um notebook 0 km. Sensacional. Beleza? Então vamos começar a série de mensagens hoje, vou chamar aqui o pessoal para subir aqui para a gente poder começar. Então prestem atenção, canetas, celulares. Pela primeira vez na história a gente vai poder falar num culto que o celular está liberado para vocês poderem anotar algumas coisas, mas não para ficar no Facebook, tá? E acho que é isso, né? É isso aí. Sensacional. Pô, boa noite, Doca. Dá 2 avisos rapidão. Para quem está colando hoje aí e não acompanhou a série de mensagens, a gente consegue passar para você depois via WhatsApp todo o material que a Mina falou, para você estudar lá, dar uma recapitulada. Você que é visitante, cara, seja muito bem-vindo. É muito especial ter você aqui. Dentro, aí na cadeira da sua frente, tem um cartãozinho escrito visitante. Pega, escreve seu nome, preenche. No final do culto você entrega para nós, para a gente ter os seus contatos e para a gente fazer amizade. Nós Amém. queremos estar próximos de vocês. Assim, e lembrando, os PowerPoints que a gente vai passar aqui, nós temos uma outra versão desses PowerPoints que tem mais informações. A gente não quis deixar os PowerPoints daqui muito poluídos. Então a gente tem outra versão que a gente pode disponibilizar para vocês com todas as informações, para vocês poderem estudar, se dedicar e, quem sabe, levar para casa o notebook. Se não levar para casa o notebook, vai ficar mais inteligente. Então, até aí, ganho-ganho. E aí, gente, boa noite, tudo bom? Esse é meu digníssimo marido. Eu estava falando no final de semana passado que eu sempre ponho ele na frente, porque vocês viram que ele tem o poder do público aí, eu já estou aprendendo. E, bom, o slide está pronto aí, Amandinha? Você pôr o primeiro aí. Bom, dando seguimento, então, na nossa série de mensagens sobre a origem das teorias, hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre a origem da Bíblia, a história da Bíblia. Né? Se é verídico, não é? Acredito, não acredito? O que você acha, Júnior? Ah, polêmico, hein? Polêmico. Dá para discutir? Galera, a Bíblia é o livro mais traduzido e um dos mais vendidos no mundo. E a Bíblia, segundo um pastor amigo meu, é o jornal mais atual que aquele que não foi lançado. Ela conta tudo o que vai acontecer. Ela fala o que não aconteceu, o que já aconteceu, e ela nos dá norte e parâmetro para como reagir, como viver nesse mundo. Pode passar, por favor. Não, volta um. Aí, muito obrigada. Eu ia pegar aquele negocinho para passar os slides, sabe? Eu queria parecer mais profissional hoje, mas eu não consegui, eu peço perdão. A gente está se esforçando aqui também. Mas, para começar a discussão, a gente queria trazer um pouco, então, quem são os autores da Bíblia? Quem escreveu, né? Como que começou essa história toda? Agora pode passar, por favor. Aí, Will, você quer começar aí para a gente? Galera, a Bíblia, como nós a conhecemos, como você tem ela no seu celular, ou física, ela contém aí mais de 1.600 anos. Foi esse período para ela ser escrita. Mais de 40 pessoas, em torno de 40 pessoas inspiradas por Deus, foram conduzidas, vivendo momentos, aqueles antes de Jesus, o Velho Testamento, e depois o Novo Testamento, aqueles que acompanharam Jesus, construíram aí essa junção. São 66 livros no total. 39 desses livros estão no Antigo Testamento, e aqui nós não consideramos os apócrifos, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos chegar, polêmico também. Vamos lá. E 27 no Novo Testamento. Desculpa, estamos aguardando o seu feedback aqui, amor. Tá Som. desligado. Aí foi. Aí. Não tinha entendido o que eu falava. Foi a deixa, assim, ó. Tudo isso que ele falou é verdade. Eu tenho certeza, pode ter certeza. Falou dos livros, né? Sim, a então história. É A verdade quantidade de mesmo. livros e como ela é composta. A gente vai falar sobre o Canon, a gente vai falar sobre uma série de coisas até que ela se tornou no modelo que a gente está hoje. Bom, mas cara, para a gente ter uma ideia, a gente consegue mensurar no âmbito da fé e no âmbito da razão. E a gente vai falar um pouquinho disso também. A ideia é o seguinte, nosso objetivo aqui com essa série de mensagens é sempre poder trazer o máximo de argumentações e o máximo de informações que a gente pode trazer para vocês de uma forma que vocês consigam utilizar numa conversa, num debate e tudo mais, para que
os cristãos não sejam vistos como aqueles que não gostam de debater e que não gostam de conversar e que são meio burros porque acreditam em alguma coisa que, tipo, eu não vejo. Tipo assim, nosso objetivo é que a gente possa mostrar que nós temos argumentos, que nós somos inteligentes, que nós estudamos e tudo mais. Então, quando nós fomos pensar, a gente estava conversando sobre a Bíblia, nós encontramos na palavra de Deus Deus falando sobre por que a gente deve confiar na Bíblia, né? Qual que é a credibilidade que a Bíblia tem, né? Então a gente viu o nosso lado de fé, por que nós devemos crer na Bíblia, né? Então nós achamos em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Vamos ler? Eu tô abrindo aqui. Você Quer já que eu- tem aí? Você tem? Aham. Vai lá. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o outro é 2 Pedro. 20 e 21. Eu tô com ele aqui. Tá com ele? Pode ler. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21, né? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, assim, dando uma argumentação aqui de fé, de por que nós acreditamos na Bíblia, apesar dela ter mais de 40 autores, ser velha pra caramba, né? A gente fala, né? Um tempo muito grande, né? Exato. A gente acredita por conta dessa questão, que é uma palavra escrita por homens, porém inspirados por Deus. Então, nós cremos que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. E né? nós encontramos argumentos bíblicos para condizer com isso que a gente, com essa conclusão de fé. Mas, nas nossas conversas, nós também perguntamos assim, mas se a gente vai conversando com um cara, ele pergunta por que a gente acredita na Bíblia, e a gente usa o argumento da Bíblia para justificar a Bíblia, ele pode questionar, mas eu não acredito na Bíblia, então, e aí? Eu não tenho fé, entendeu? Então, beleza. Então, nós começamos a criar argumentos e procurar argumentos que fossem trazer uma razão para que a Bíblia possa ser um livro, tanto como um livro de fé para nós, como também um livro histórico, né? Um livro cheio de coisas históricas, né? E tudo mais. Trazer razão para a nossa fé. Caso a pessoa, por exemplo, você está conversando, não sei, nós temos visitantes aqui hoje, eu não sei se vocês acreditam na Bíblia, se ela é um livro de fé para vocês, então a gente também quer trazer um lado da razão. Não só o lado, ela é inspirada por Deus, ponto. Sim, nós temos esse lado, é real, isso é o coração do que nós cremos, mas nós temos algumas evidências que são consequências dessa que a gente vê como consequência dessa inspiração divina, que prova que realmente tem que ter sido algo maior do que simplesmente várias pessoas, né? Várias coincidências. Exato. Então, assim, a gente vai falar sobre 3 evidências, e elas são unidade, inerrância e a revelação. Aí eu queria começar falando com relação à parte da unidade. O que é essa unidade? É justamente isso. É muito louco você pensar entre mais de 40 autores diferentes, eles escreverem durante 1.500 anos, muitos não se conheceram, não viveram na mesma época. Se a gente está falando no Novo Testamento, beleza, os discípulos estavam ali, eles viveram juntos na mesma época, são contemporâneos, né, que fala assim. Mas se você pegar o Antigo Testamento, são pessoas que não viveram na mesma época, são pessoas que nunca se conheceram, porém, quando você junta as histórias, elas se conectam. Se você junta as histórias, você vai ver que, se não fosse uma inspiração divina, seria então, a gente está considerando que ela é uma simples e longa coincidência. Impossível, né? Você já fez trabalho de faculdade? É embaçado. Você não chega num consenso. Não. É difícil todo mundo chegar a definir o tema, todo mundo dividir. O cara que fica só formatando na BNT, o cara que vai... Entendeu? Para a gente preparar difícil. aqui, é difícil a gente chegar num consenso. Entendeu? Como é que 40 pessoas diferentes, num espaço de tempo de 1.600 anos, constroem um livro, juntam evidências, juntam fatos, argumentos, que apontam para um único problema, que é o que a Karina falou, essa unidade. Toda essa unidade, ela tem um norte. E esse norte é dizer que o pecado entrou no mundo e o homem foi destituído da presença de Deus. E existe uma única solução, Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Exato. É muito louco, porque você pega o Velho Testamento com o Novo Testamento, e tudo que o Velho Testamento fala vai ser provado no Novo Testamento. E aí que tem essas referências. Você consegue abrir aí? A gente queria comentar, por exemplo, de Isaías 9:6.
Eu vou ler só números antes, que eu acho sim. melhor. 24, 17. Fala assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Legal. Aí em Isaías 9:6, ele vai falar assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem que nasce, que é o Pai Eterno, Príncipe da Paz? Isso aqui, Isaías... Pai, você está aqui. Você sabe quantos anos, mais ou menos? Mais de um, tudo bem. Há muitos, muitos anos, em números, comecinho da Bíblia. Muitos, muitos anos antes de Jesus vir, eles, pelo menos 400 anos, obrigada pela cola, antes de Jesus nascer, eles já anunciavam o nascimento, e não simplesmente que ia nascer um menino, mas exatamente como ele ia nascer. Ia rolar a estrela, ia vir, né? Deus forte, né? Olha só, Miqueias, saca só, Miqueias é um livrinho pequenininho na Bíblia, Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2, fala assim, ó: mas você, Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue aos seus inimigos, até que a mulher entre em trabalho de parto e dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra, e ele se levantará para conduzir o rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E o seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo. Parece que está narrando o Novo Testamento, né? Está narrando Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos trouxe a salvação, estabeleceu essa paz, é o reino de ponta cabeça, né? Quer ser o maior, diminua, e Deus vai nos ensinando a ser humilde como Ele, ser fiel como Jesus, e nos dá um modelo de vida, cumpre tudo que a lei já falava lá no Antigo Testamento, que a gente fala, cara, eu não tenho condição de viver o que a Bíblia está me pedindo. Jesus vem e vive tudo isso. E cumpre todas essas palavras, né? Eu acho que como a gente está trazendo essa ideia da razão, é o que foi falado. São 3 livros diferentes que foram escritos em intervalos de tempo incrivelmente diferentes. Tipo assim, você deu o exemplo da faculdade, né? A gente está falando assim, que são, sei lá, um grupo da faculdade tem 6 pessoas, essas 6 pessoas vão fazer um trabalho da faculdade. Só que, tipo assim, as 6 pessoas primeiro, elas se juntam, se conhecem e decidem um tema. Pode ter muita discussão, mas eles chegam num consenso. Esses caras, eles não se falaram, eles não se conheciam, eles não tiveram tempo para conversar. E aí, depois de, tipo, X tantos anos, o cara falou, nossa, eu vou falar disso. E há muito tempo atrás, um cara tinha falado da mesma coisa. Então, assim, a gente está falando que o trabalho da faculdade ainda é mais fácil. Por mais que seja complicado, você ainda tem um tempo para conhecer as pessoas do seu grupo e chegar a um consenso. Nisso que a gente está falando, nós estamos falando que nunca se viram, nunca se falaram, mas o que foi dito para eles foi a mesma coisa. Todos eles Exato. apontam Jesus. Todos Exato. eles apontam para o Todo Senhor. mundo com o mesmo discurso, Exatamente. né? Então, assim, locais diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, e todo mundo tem o mesmo discurso. Um problema e uma solução. Pecado, redenção em Cristo Jesus. E aí, a segunda consequência, então, do que a gente entende como essa inspiração divina, que possibilitou essa unidade na Bíblia, é a questão da inerrância. Muitas pessoas falam assim pra gente, mas a Bíblia se contradiz. E aí não é assim, aí é pra gente falar assim, poxa, como assim a Bíblia se contradiz? Né? A Bíblia, na verdade, ela não pode se contradizer em nenhum momento, em ponto nenhum, porque se em algum momento, de qualquer versículo, eu falar, isso aqui está contradizendo aquele outro, pronto, caiu por terra a Bíblia inteira. É uma unidade, é uma coisa só. A Bíblia é um conjunto de livros, aí que está a origem da palavra Bíblia, né? Então, para a gente entender que não é que a Bíblia ela não é coerente entre uma parte e outra, um livro e outro, a gente tem que entender, então, o estilo literário da Bíblia. Não adianta a gente só julgar sem conhecer, sem ir um pouquinho a fundo, tentar entender. Assim, a clássica história do texto fora de contexto, né? E uma das linguagens, então, aí vocês me ajudem aqui, tem uma série de estilos literários, eu peço a ajuda dos universitários para estarem aqui comigo. Mas eu queria começar falando, então, sobre a linguagem de aparência. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre fenômenos, a palavra não vai falar assim, o sol nasceu e as estrelas, ele fala assim, não, o levantar do sol, o cair da lua,
cair das estrelas, né? Então, começa por aí. Ele não vai usar os mesmos termos que a gente usa hoje, né? Antropomorfismo e parábolas. Essa é a mais clássica de Jesus, né? É ele. Parábola é uma história que ele conta numa situação diferente daquela que eles estão vivendo, que traz um ensinamento para aquele momento da galera. A parábola do semeador, o cara que sai para semear. A parábola dos talentos. Quantas parábolas Jesus contou, quantas histórias que ele ilustrou para a galera poder entender. E mesmo assim ainda era um pouco difícil. É aquela coisa, está difícil, deixa eu desenhar para você. Exatamente isso. Então, Jesus vinha, ele desenhava a situação. Ele falou assim, vocês não vão entender, então deixa eu explicar de outra forma. Deixa eu pegar situações do seu dia a dia, né? Exato. E o resumo da parábola é pegar uma coisa natural e ensinar algo espiritual. Exato. Pega algo que você consegue ver, que a galera da época dificilmente não ia entender, para levar eles a entender algo espiritual, que era uma lição que ele queria contar. Exato. O próximo a gente tem paráfrases ao citar textos antigos. Né? Então não tem a intenção de transcrever palavra por palavra, mas ele cita os textos antigos como referência de algo que ele quer explicar ou que ele quer falar, né, no caso. Exato. Às vezes você está, por exemplo, no Novo Testamento, ele vai referenciar, por exemplo, esse trecho que a gente falou de Isaías 9. Um menino nasceu, ele não vai falar exatamente, conforme escrito em Isaías 9:6, um menino nasceu. Não, ele vai parafrasear. Não é que ele está falando uma coisa, ele está sendo incoerente, que ele está inventando algo novo. Não, ele está parafraseando algo que já está dito na Bíblia. Sim, e o próximo fala sobre contextualização, que fala que a Bíblia ela se interpreta como a si mesma. Então, às vezes a gente lê só um versículo e pronto, acabou. Como tinha aqueles livrinhos que você pegava, Caixinha de promessas. Pega o seu versículo. Só que às vezes a gente não entende o contexto daquilo que está escrito naquele versículo. Então, a Bíblia ela consegue, quando a gente lê, a gente consegue compreender um trecho daquilo que, quando a gente lê, a gente conhece, e aí ela é revelada para nós. Então, não é só você, eu tenho 5 minutos aqui para ler a Bíblia, vou ler, pronto, e acabou. Não. Ela tem todo um contexto que faz a gente entender melhor. Às vezes a gente acha super complicado, mas com o tempo, se você, você começa a ler e entender, é totalmente outra coisa. Não tem palavras difíceis, às vezes, que a gente não consegue entender de todo o contexto quando a gente começa a estudar melhor, sabe? Eu acho muito legal, porque tem se eu não me engano, foi um dos vídeos que eu assisto do pastor Luciano Subirá, e ele fala sobre como eu leio a Bíblia e coisas do tipo. E ele fala assim, se você quer entender um texto, leia um capítulo antes e um capítulo depois, para você conseguir entender um versículo do capítulo que você está. É legal você ter contexto, é importante que você tenha contexto. Isso mesmo não só na Bíblia, né? Até coisas assim, você pega um artigo científico, você vai ler uma frase e fala assim, não, aqui eles estão falando que o remédio X é ruim. Eu que sou farmacêutica, né? Mas, mas na verdade não, eu não parei para ler a introdução, qual foi a metodologia, o que eles estão querendo dizer. Eu peguei e pulei direto para a conclusão do artigo. Não dá, você tem que ter um contexto para entender o que está querendo dizer. Aí eu vou falar, não, esse artigo aqui é furado. Poxa, nem me deu o trabalho de ver qual foi o contexto, como que eles se prepararam, né? Mas eu acho que isso é para qualquer livro, né? Você pegar um livro qualquer e, nossa, eu vou abrir na página 20, e aí, vai estar acontecendo uma coisa e falar assim, nossa, que livro ruim, eu não entendi nada do que está acontecendo. Você abriu o livro na página 20. E o que mais vai acontecer, o que mais acontece com a gente, e pode ser que aconteça com você, quando você é questionado por alguém que não crê, que não acredita em Jesus, que não teve encontro com ele, muito provavelmente esse cara vai pegar textos isolados, situações isoladas, e vai jogar no meio da conversa. E se você não conhecer todo o contexto, você vai cair nessa armadilha. A Bíblia fala que a gente tem que saber manipular a palavra, que a gente não pode se envergonhar. Cara, a gente tem que ser familiar. Saber manipular a palavra não é saber abrir em Malaquias. É saber o que Deus fala naquele momento, o que o Espírito Santo estava dizendo, qual era o contexto. Qual era o objetivo. A gente precisa ter intimidade com a palavra. Enquanto a gente não tiver intimidade com a palavra, nada disso vai fazer sentido. E aí a gente vai ser trucado por qualquer argumentozinho furado. É verdade. Eu lembrei agora, a gente estava conversando, eu pensei, por exemplo, da situação de Jesus no deserto, quando ele é tentado no deserto. Satanás vem até Jesus e ele dá argumentos bíblicos.
ele fala assim, Jesus, se joga aqui do monte, porque a palavra não diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos que te busquem e tal, e não vai acontecer nada com você. Ele fala, não, tudo bem, a palavra diz isso, que se eu estiver passando risco, Deus vai trazer os anjos. Mas tudo bem, mas ele sabe o que ele também diz? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, o próprio Satanás conhece a Bíblia e vem com ela, vai jogar um versículo para você. Ela fala assim, mas Deus não vai te pegar? Se você estiver caindo, Ele não vai te segurar? Aí você fala, vai, mas eu não preciso tentar, meu Deus, eu não vou me jogar. Se eu cair, Ele me segura, mas se eu me jogar é uma outra situação. Né? Aí a gente fala de misericórdia, enfim, não sei, mas você vê o perigo de um versículo isolado. O próprio Satanás veio para Jesus com essa proposta, né? Quando ele estava no deserto. Outro ponto é a limitação humana. E aí a gente volta naquilo que o pastor Marcos compartilhou com a gente no sábado passado. Cara, o nosso cérebro, por mais capaz que ele seja, ele é nada perto da sabedoria do nosso Deus. E é uma tremenda de uma loucura querer com o nosso cérebro desvendar ou achar que a gente consegue desvendar todos os mistérios. Essa limitação humana faz a gente reconhecer que a gente precisa dele, que a gente tem que ter nele resposta. E talvez muitas perguntas que nós possamos ter aqui não vão ser respondidas nesse momento. Talvez tenham coisas que a gente vai descobrir na eternidade. Na verdade, eu acredito que vai ter muita coisa que a gente só vai descobrir na eternidade. Olha que texto louco, cara. A gente falou desse texto no sábado passado, que Jesus, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de que houvesse pecado no mundo, Jesus já tinha sido morto na cruz para salvar e redimir o homem e ligar o homem com Deus. Não dá, tá ligado? A timeline não vai, porque o mundo começou, o homem, o pecado, Jesus. A gente consegue enxergar essa timeline e, na verdade, o nosso Deus, ele está além dessa esfera. Eu acho que a ideia de tempo diz bem sobre a limitação do cérebro humano, porque tempo, para nós, é algo... É relativamente simples, presente, passado e futuro, certo? Então, assim, nós temos essa ideia. Só que se nós tentarmos pensar no tempo sem passado, sem presente, futuro, o tempo não existe, é infinito. É uma linha só que não tem final. Tipo, aquilo só é. Nós humanos, a nossa tendência é sempre colocar um fim em algum momento. Nosso cérebro não consegue interpretar o infinito sem querer um presente ou um passado, um futuro em algo que não tem tempo. Pelo menos um início, né? Não, você é infinito, mas começou agora. Tipo assim, nossa, o meu infinito vai começar... Não, você, tipo assim, o infinito já tá ligado? Tipo, você já era. Já entendeu? Então, assim, eu acho que o tempo é a melhor coisa para descrever a limitação do cérebro humano, porque na Bíblia é falado de eternidade, na Bíblia é falado de infinito, e é uma palavra que nós, seres humanos, não temos a capacidade... Nós entendemos o conceito, mas ao tentar simular isso na nossa cabeça não consegue simular sem colocar um presente, um passado, um futuro, ou tipo, em tal momento a eternidade vai acabar. Não vai, a eternidade é eternidade. Cara, não é da Bíblia, mas assim, o lance da eternidade é exatamente isso. A gente é tão falho em conseguir entender e não consegue que a gente não valoriza. E muitas vezes a gente deixa de se render ao Senhor, deixa de conhecer Jesus, deixa de nos tornar amigos dele, porque a gente não entende que a eternidade sem ele vai ser uma eternidade bem ruim. Vai ser uma eternidade bem ruim. Então a gente precisa entender que a eternidade, ela vai acontecer, ela vai iniciar, ela não aconteceu para nós ainda. Nele, ele já é eterno. Mas vai chegar uma hora que a gente vai entrar nesse momento de eternidade. Eu acho que é meio que a brincadeira que a gente fez no final de semana passado, né? Que, passei minha vida com Jesus, assim, morri e não aconteceu nada. Você passou uma vida legal. Passei minha vida com Jesus, morri, fui pro céu? Sensacional. Entendeu? No mínimo, você viveu uma vida legal. E se você tiver errado, e se você tiver certo, deu muito bom, porque deu bom pela eternidade. Deu bom por muito tempo, né? E, dando seguimento, a gente fala também sobre dois outros pontos que é importante você levar em consideração com relação à Bíblia. Variação, então, que a gente falou da variação literária, a gente vai usar uma linguagem simbólica, figurada, a gente tem essa artimanha, então, das parábolas, e um método cultural histórico. Então, às vezes, as pessoas também se prendem muito, porque a gente vai falar... sei lá, por exemplo, de côvados, e eu não vou falar de metros, não sei, as pessoas às vezes pegam essas preciosidades assim, da época e não conseguem transportar, não conseguem assim, transcender essas medidas, que a gente não vai ter a mesma precisão de que a gente tem hoje em dia. Antigamente não se conhecia, então a gente vai relatar a genealogia, as medidas de uma forma diferente, e isso não quer dizer que a Bíblia é incoerente.
né? E, por fim, a gente tem a questão da revelação, né? Que a Bíblia, no seu todo, ela vai, então, mostrar para a gente como vai revelar a nós a respeito da existência de Deus, os seus atributos, as suas vontades, os seus planos, e o fato de que Ele quer ter um relacionamento conosco. Durante toda a Bíblia, o que você vê? Um Deus buscando se relacionar com a sua criação. Desde né? o Velho Testamento, lá no Éden, Desde o Éden. desde o dia da queda, até Jesus morrendo na cruz. E, cara, saca só, olha só. A Bíblia, o Velho Testamento, ele foi... A gente vai entrar no cânon daqui a pouco. O Velho Testamento inteiro foi escrito 400 anos antes de que Jesus tivesse nascido. Ou seja, 400 anos antes de Jesus nascer, a Torá, o Velho Testamento, a junção de todos os livros já tinham acontecido. Exato. É bem antigo. É muito antes dele. E É tudo muito apontando para ele. Exato. Pelo menos 400 antes dele, anos antes dele nascer, as coisas já falavam, já apontavam a respeito dele. Pode passar para a gente, Amanda, por favor? Então, a gente quer falar então um pouco sobre a edição da Bíblia, né? O que é o canon, né? Pode passar, por favor. Então, vamos lá. O canon, a palavra cânone, vem do grego. Eu não vou pronunciar essa palavra para a alegria de vocês, porque eu não consegui. Mas a tradução do grego, então, que ela é uma régua. E é justamente isso que o canon vai representar na Bíblia. Ela, então, é um conjunto de livros, a gente chama de canon, um conjunto de livros que compõem a Bíblia. Foi o corte. Esses livros aqui são a Bíblia. Canon também é usado assim, eu vou dar um exemplo meio nerd, mas talvez alguns se identifiquem. Quadrinhos, você tem, por exemplo, eu vou dar o exemplo da história do Batman. Então, assim, você tem a história do Batman, que é considerada a história canônica, ou seja, que é a linha original da história, que é aquela assim, essa é a história verdadeira do Batman. Só que aí você tem, por exemplo, outros escritores, outros autores que querem usar o personagem do Batman, escrevem outros livros que não são referentes a essa linhagem principal, ou seja, o principal ali da história, que esses não são canônicos. Então, assim, por exemplo, quem gosta de quadrinhos, quem gosta até de alguns de videogames, quem gosta de alguns seriados até, eles fazem, tipo, um seriado que é o mesmo universo, mas não faz parte da linhagem principal ali. É só baseado, né? É mais ou Ele menos existe, essa ideia. mas ele não está contemplado. Não está contemplado na história principal ali. Exato. Isso. E aí, assim, para chegar nesse consenso todo da formação da Bíblia, então agora um pouquinho de história para vocês. A gente teve no ano de 325 o Concílio de Nicéia. Depois de Cristo. Isso, depois de Cristo. E aí esse Concílio de Nicéia, então, ele organizou o canon católico, que a gente fala. Então, a gente tinha já um canon hebraico, tá? Que era o Velho Testamento, a Torá, o Tanakh, que chama. E que então tinha o Gênesis, até Deuteronômio e os demais livros do Velho Testamento. Isso era o canon hebraico. E não considerava o Novo Testamento. Exato, porque os judeus não acreditam, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então ele para por ali. Exato. Exato. E aí a gente vem para um Concílio de Nicéia e eles falam, então, juntam também a parte do Novo Testamento. E a gente tem uma formação aí de 73 livros. E aí, o que é isso, né, amor? É importante entender o seguinte, tá? Por que eles fizeram o Concílio de Nicéia? Porque, assim, tinha acabado a perseguição dos cristãos, então os cristãos não estavam mais sendo perseguidos. E aí o que acontece é que o cristianismo ele começou a crescer e ser espalhado de uma forma muito desorganizada e teve muita desordem quanto a você chegar a conclusões únicas, né? Você chegar, tipo assim, uma pessoa está falando aquilo e aquilo. Como começou a ter um crescimento muito desorganizado disso, eles falaram, não, vamos organizar e criar um padrão. E todo mundo que for começar a falar vai seguir esse padrão. Por isso que eles fizeram, né, no caso, o Concílio de Nicéia, né, para fazer a organização dos livros. Exato, porque pensa que assim, a gente ainda está antes do movimento protestante, então a nossa igreja cristã é católica, né? E aí a gente tem os católicos do Oriente, do Ocidente, e estava toda uma baderna. Eles precisavam organizar baderna assim, né? E precisavam organizar isso. No ano de 393 a gente tem o Concílio de Hipona na África. E esse concílio ele vai ser o primeiro documento da Igreja que faz referência ao nosso canon protestante, que é o que depois de muitos anos Martinho Lutero vai trazer. O que acontece, né? Quando Martinho Lutero vem, ele vai vir aí, vocês meninos podem, talvez o Júnior aí pode falar um pouco mais de Lutero, mas ele vai questionar 6 livros desse canon católico,
né? Aí, Júnior, se quiser falar um pouquinho. Exato. O que estava acontecendo? A igreja Católica Romana, ela estava em desacordo, e Lutero em desacordo com eles também, sobre as indulgências, a compra dos terrenos no céu, purgatório, uma série de coisas que estava em desentendimento. E aí, para justificar todas essas heresias, aspas, heresias aqui, que Lutero não concordava, a Igreja Católica vem e considera, absorve os livros apócrifos no dia 8 de abril de 1546, como forma de combater a ideologia ali, o que Lutero estava discutindo com eles. E aí, nesse momento, houve esse rompimento, a reforma protestante ela acontece, então houve uma separação. A Bíblia Católica, como a gente conhece, como os livros apócrifos, ficou determinada para eles a partir desse 8 de abril, e Lutero desencadeia toda aquela revolução, aquela reforma protestante, e subtrai esses livros, e a Bíblia chega no formato que nós sabemos como está hoje, com os 60 e tantos livros lá que a gente falou no começo. Amanda, pode passar, por favor. Pode falar, amor. A ideia é que o Lutero, ele buscava esses livros que fossem cristocêntricos, né? Exatamente. Então, assim, todos os livros que não tivessem apontando diretamente ou, né, de uma forma indireta para Cristo, não havia necessidade. A gente precisava dos livros que fossem diretamente apontados a Cristo, né? Exato. A gente tem aqui, por exemplo, os livros apócrifos, né? A gente tem... Peraí... Tobias, Macabeus, Baruque, Judite, Sabedoria e Eclesiástico. Então, assim, não é que são livros que são mentiras, são livros históricos, são livros que são considerados, eles têm um porquê de estar ali, né? Mas nós, como protestantes, como cristãos evangélicos, nós não acreditamos, quando a gente se volta para esses livros, a gente vê que eles não são cristocêntricos. E por não serem cristocêntricos, ele não entra, então, no cânon protestante. Exato. E alguns deles têm... Pastor Marcos. Você vai lá, amor? É só dar uma ajuda na questão de Lutero. Qual foi o critério que o Lutero usou? Foram 4 linhas, eu anotei aqui para passar para vocês. Ele simplesmente não tirou esses livros porque ele achou, não gostei deles. Sim, não foi uma opinião, Não, tipo, não estou afim, não não foi. está legal. Tanto que ele tinha dúvida sobre a carta de Tiago. Ele tinha dúvida sobre o Apocalipse. Né? Ele tinha dúvida sobre o Apocalipse. Então, ele estudou, mas ele foi em 4 linhas interessantes. A primeira é a origem apostólica dos textos. Ou seja, forma igreja. Ou seja, faz crescer o corpo. Segunda é a aceitação universal. O interessante é que esses 66 livros são aceitos em todas as vertentes doutrinárias de todas as igrejas cristãs da época. Seja ela ortodoxa, a copta, a síria, todas elas, pelo menos, esses 66 livros eram unânimes. Mais ou menos 6, tudo bem, mas aqueles 66 eram sempre aqueles, né? Ninguém discutia. Ninguém discutia. Então, Lutero pega e fala assim, bom, se há consenso nesses, eu vou começar a duvidar daquilo que não há consenso. Naquilo que não há unidade, eu começo a ficar desconfiado. A terceira questão que ele levanta é o uso litúrgico. Ele começa a analisar as liturgias de todos os textos e de todas as histórias das igrejas e começa a encontrar coincidências. Estão nos 66 livros, não estão nos apócrifos. O importante é aquilo que você falou, Karina. Os livros apócrifos não devem ser jogados na fora. Fogueira. Por favor, não é isso. Vamos ser honestos, como a gente fala, intelectualmente honestos, né? São livros históricos, conta a história, confirma muita coisa da história do povo de Israel, tá? E de tudo que passou. Especialmente 1º e 2º Macabeus. É muito legal de ler. É muito bacana de ler, tá? Entretanto, tem aquilo que o Miúna falou, eles não trazem unidade, eles trazem dissensões até entre eles mesmos. Macabeus tem muitas contradições dentro deles mesmos. Não quero entrar nesse assunto aqui agora. E no final, a outra que vem na sequência disso que eu estou aqui falando, é uma mensagem consistente. Se ela, você que falou, se ela não se interpreta nela mesma,
não faz sentido. Então, a Bíblia tem que ser consistente, ela tem que ser autoexplicativa, porque a origem é um só. Então, a conclusão de Lutero é bastante óbvia. Ora, se eu tenho uma única fonte inspiradora, ela não pode se contradizer. Por isso que a gente fala, qualquer estudante de teologia chega e fala assim, vou estudar a Bíblia. É bacana aquilo que o Luciano Subirá fala. Quer entender um capítulo? Leia um antes e um depois. Começa por aí. Segundo, ela não pode se contradizer nela mesma. Ela é inerrante, né? Que é o que a gente estava falando. E realmente, se é uma unanimidade, se ela na verdade, tudo isso vem de um único autor, né? E se vem de um único autor, eu não posso pegar a explicação fora dela, né? Eu tenho que achar tudo ali mesmo. Né? É uma fonte única. É isso. Bem. Próximo. Pode passar, por favor. Então, a gente colocou, né, de 3 a 700. É uma curiosidade que a gente ficou muito contente, né? A gente estava pesquisando ontem, aí eu olhei assim, eu falei assim, nossa, gente, olha que legal. Porque a Bíblia a gente sabe que ela foi escrita no hebraico e aramaico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento, beleza. Então, a gente tinha essas línguas. Aí, com o tempo, veio, sei lá, a tradução em inglês, enfim. Hoje, nós temos ela disponível em 700 línguas diferentes. Cara, que legal você pensar que, tipo, 700 povos, 700 nações diferentes conseguem ter acesso a esse livro, a Bíblia, né? A palavra de Deus, né? E é bem louco, porque desses 3 idiomas, que eram os idiomas ali nativos da região, explodiu. E hoje, esses 700 ainda são poucos perto da quantidade de idiomas e dialetos que existe ao redor do mundo. Se for ver nas devidas proporções, ainda é pouco. O que isso traz para a gente? Cara, existe uma emergência. Não de você traduzir a Bíblia para outro idioma, mas de você falar dela no seu idioma, aonde você está, para que dentro do nosso idioma isso vai explodindo, explodindo, explodindo. Daqui a pouco chega alguém que fala Tupi-Guarani e leva lá para o meio da Amazônia. E sabe Deus aonde isso vai chegar. Mas a Bíblia ela não chegou nos 700 do dia para a noite. Foram muito tempo. Milhares de anos aí passando até que isso acontecesse. Cabe a nós entender a responsabilidade de, no nosso idioma, no tempo de hoje, falar disso. Exato. E usar daí a nossa linguagem, né? Assim como Jesus fez uso de parábolas, a gente pode trazer para o nosso dia, sabe? Trazer para algo que seja palpável e falar assim, olha, eu creio na Bíblia por conta dessas coisas. Eu creio na Bíblia porque eu vejo unidade, eu vejo uma inerrância, eu vejo a revelação de Cristo, eu vejo uma coerência em todo esse livro. Então, quando vem essas coisas assim, a Bíblia é a história da carochinha. Mas, poxa, não é simplesmente que eu tenho fé, não é simplesmente o aspecto divino. É que a gente consegue se tornar palpável, né? E o legal é que, como tem tantos idiomas diferentes, existem até missionários que usam a Bíblia para usar, às vezes outras pessoas não conhecem aquele tipo de idioma e usam a Bíblia para ensinar esse outro idioma. E a pessoa, ao mesmo tempo que ela aprende o idioma, ela acaba aprendendo da Bíblia. E são 2 ensinamentos. Muito legal. Ao invés de você ter o livro do inglês ali, né? O Wizard, sei lá. Agora então, você pega a Bíblia, né? Sim. Muito legal. Tem gente que é alfabetizado lendo a Bíblia. Exatamente. Esse é crente. Esse é raiz. Mas é bem louco, né? Muitas vezes a gente acaba não valorizando esse conjunto de palavras do nosso Deus que estão acessíveis para nós nos dias de hoje. Na China ou em tantos outros lugares que é a igreja perseguida, quando as pessoas têm o privilégio de ter uma folha na mão, aquilo se torna mágico, especial, aquilo converte milhares. Talvez uma notícia que vocês não saibam. Saiu no ano passado, a Sociedade Bíblica Brasileira noticiou que ela já tem em 700 idiomas a Bíblia traduzida. E ela já alcança 80% da população mundial. Essa notícia foi dada no mês de agosto do ano passado, tá? Pela Sociedade Bíblica Brasileira. Então, nós já temos a Bíblia traduzida nos 700 idiomas que você falou, de línguas diferentes, e agora também contando alguns dialetos. Tá? Que legal. Então, e outro dado Isso que já é muito 80% legal. da população do mundo. Isso se refere a 80% da população mundial já tem acesso à Bíblia na íntegra. Gênesis, Apocalipse. Olha que Tá bom? massa. Que legal. Interessante. Isso vem naquela esteira também um pouco escatológica, que antes de Jesus vir, todos Todo saberão mundo tinha da que ter ouvido Bíblia, falar. Toda língua etc, confessará, tal, não sei todo o quê. joelho se dobrará. Deixa eu Boa. corrigir uma bobagem que eu falei, filha. Quando Corrige, você pode falar. perguntou
quando o livro de Isaías foi escrito, perdão, foi há 700 anos antes de Jesus, tá? Então não Eu são errei em 400, 300 anos, tudo tá? bem. Teve Me uma perdoe. margem de erro de 300 anos. Foi uma gafe muito grande. Ou seja, lá Isaías 53 falando que ele seria morto, ele 16, seria transpassado, né? Seria levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, 700 anos antes de... Se 400 estava pouco, foram 700. Entendeu? E isso apontando Jesus. E aí, cara, a gente não valoriza muitas vezes, a gente deixa de ter intimidade com a voz de Deus. A Bíblia, ela expressa a voz do nosso Senhor. Se você não ouve a voz de Deus, é porque você não lê a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Cara, tudo bem, lê assim mesmo. Vai chegar uma hora que Deus vai começar a revelar. Tipo, Vai chegar uma hora que vai fluir. Para de tentar, daqueles momentos que você vai no quarto e fala assim, Deus, fala comigo, você espera aquela voz. Fui eu, eis-me aqui. Né? Para de querer esperar ouvir a voz de Deus e abre a Bíblia e deixa ele conversar com você, né? Exatamente. Pensa na igreja perseguida que tem uma folha da Bíblia para lá embaixo da terra, à luz de uma vela, e sabe Deus esperando ser morto em algum momento daquela noite. Existem muita gente que daria muito do que não tem e do que tem para ter acesso a isso que a gente está na mão agora. Eu lembro que quando a gente estava preparando, eu lembrei também do aquele o filme, né? O livro de Eli, que conta, é um filme de um cara que ele é cego e num momento do mundo que tipo não existe mais a Bíblia, mas ele tem a Bíblia inteira na cabeça, cara. Que louco. E aí ele consegue vencer, né? Por ter a Bíblia. Na real, teve um apocalipse do mundo, sobrou só alguns lugares. A Bíblia é o livro mais... é o livro que eles mais querem, mas para usar de uma forma errada, por uma forma de manipulação. E ele é cego e ele tem uma Bíblia em braille e ele lia todo dia para ele decorar a Bíblia e para que a Bíblia pudesse ser impressa num lugar X lá, para que ele pudesse levar a Bíblia para ela voltar a ser impressa, porque ele tinha a última versão da Bíblia que tinha sobrado no mundo. No final das contas, o HD aqui era a única versão. A última versão da Bíblia do mundo. E olha como a gente é privilegiado, né? Não estamos nesse cenário, glória a Deus. Amém. Aí pode passar, por favor, Amanda. Cara, esse é um mapa bem louco. Bom, essa é a ordem cronológica dos livros. Você vê que ele vem de Gênesis até Neemias lá no final e ele vai cruzando. O que isso quer dizer, esse organograma quer mostrar para nós? Que muitos livros, eles foram escritos fora da ordem que a gente os lê na Bíblia. Gênesis, por exemplo, foi escrito, o livro de Jó, foi escrito paralelo com os acontecimentos que estavam rolando em Gênesis. Êxodo com Levítico, Números com Deuteronômio. Então, se você tiver curiosidade, existe a Bíblia na ordem cronológica. Que é de livro a livro, na ordem que ela foi escrita, na ordem dos fatos. E vale muito a pena. Abre um outro tipo de visão para nós. Exato. Tem como se fosse o formato didático que a gente conhece hoje, da divisão do Antigo e do Novo Testamento, né? Aí vai o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E, na verdade, também tem essa outra forma que a gente quis trazer para vocês de lerem a Bíblia, de acordo com a escrita cronológica, né? Olha que massa. Primeira e segunda Crônicas contempla todo o tempo de Saul, Davi e Salomão. É bem legal. Vale a pena pesquisar. Muita coisa que a gente não leva em conta durante os nossos dias. Lembrando que a gente também vai passar também para vocês essas apresentações, se vocês quiserem depois, porque pode ser que daí onde você esteja sentado não dá para enxergar, mas a gente vai passar a apresentação. Lembrando que vai cair na prova. Também. Pode cair na prova. Pode passar, por favor. Quer falar, amor? Então, a ideia que a gente quer trazer aqui para vocês é que, assim, nessa nossa série de mensagens, como a gente falou no começo, o objetivo é que a gente possa estar preparado para argumentar, discutir e conversar e, principalmente, defender o que a gente crê. E não defender apenas com argumentos, eu vou colocar em muitas aspas agora, mas argumentos rasos, tipo assim, não, mas eu creio, é uma questão de fé. Lógico, tem a parte da fé, mas nosso objetivo é, como falamos da origem da Terra, como falamos da origem da vida, como falamos sobre astrologia, astronomia, é trazer também uma forma que nós podemos defender, defender o que nós acreditamos com outras armas, com outros argumentos. Porque assim, temos que lembrar uma coisa, tá, pessoal? Nós não estamos aqui, isso aqui não é um julgamento, nós não estamos aqui para defender Deus, e muito menos para defender a Bíblia, porque assim, defender Deus é que nem você querer defender um leão. Cara, abre a jaula e ele se defende sozinho. Deus não precisa da gente para se defender.
sabe? Então, assim, nós não estamos aqui para defender Deus, mas nós estamos aqui para estarmos preparados para que Deus possa usar a gente também através do nosso conhecimento, através do que nós conhecemos. É quando a nossa fé é questionada para que a gente possa dar razão à nossa fé, né? Exato. A razão do porquê a gente acredita, a razão de porquê a gente escolheu viver dessa forma. Esse caminho é uma escolha, né? Como a gente comentou, por exemplo, no final de semana passada, onde a gente falava da origem da vida, a origem do mundo, a gente tem o evolucionismo, o criacionismo. E aí algumas questões realmente é coisa de fé, né? Tipo, para você acreditar no evolucionismo, tem que ter muita fé. Para você acreditar no criacionismo, também tem que ter muita fé. E aí você escolhe onde você quer depositar a sua fé, né? E então, quando a gente quer falar na origem das teorias, e a gente quer trazer hoje para vocês a questão da origem da Bíblia, é para trazer razão à fé mesmo. Qual a razão da gente acreditar nesse livro? Você acredita porque desde pequenininho alguém te trouxe na igreja? Você acredita porque parece muito legal? Ou porque estamos aí, né, vim aqui, sei lá. Então, é realmente para a gente poder argumentar, né, ter como justificar a nossa fé. E aí que a gente fala, né, então, a palavra de Deus é o mais importante livro na Terra, né? E por que a gente crê nisso, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz o amor, ela traz a sabedoria, ela vai revelar para a gente as leis do universo, como a gente viu na semana passada, né? Ele vai trazer à luz mistérios que a gente não conhece, ou às vezes não, vai permanecer mistério. A gente não vai entender, a gente tem uma alimentação humana, como a gente comentou na semana passada, a Bíblia não é um livro científico, algumas coisas a gente consegue trazer e é muito legal, e foi por isso que a gente trouxe esses temas, para que a gente pudesse trazer para algo, a ciência dentro da Bíblia, algumas coisas a gente consegue realmente provar de forma científica, né? E ela é um manual de relacionamento que nos aponta para a verdade, que é Jesus Cristo, né? Pensa só, cara, a Bíblia ela fala ao longo de toda a sua história, de todos os seus livros, de diversas coisas que a ciência comprova e sabe que existe. A Torre de Babel, Rei Nabucodonosor, N coisas. E quando você for questionado, pô, mas por que você acredita na Bíblia? Porque ela fala sobre coisas de milhares de anos que aconteceram, que a ciência comprova, e no final das contas, porque ela é única, porque ela tem unidade em si mesma, porque ela é inerrante, ela não se contradiz. 40 lá, pessoas distintas, diferentes épocas, falando coisas diferentes, mas que apontam para a mesma direção, e porque ela revela a Jesus, desde o seu princípio até o seu final. Eu lembrei uma coisa agora, assim, veio na minha cabeça que eu li um livro, nem lembro o nome uma vez, que eu estava lendo um livro, e aí, praticamente na introdução, assim, sabe, tipo, nas primeiras páginas, o cara falou assim, a Bíblia se contradiz. Aí já deu aquele alerta, você fala assim, esse livro não vai ser muito bom. Aí eu falei assim, mas deixa eu tentar entender. Aí ele usou um argumento, eu só estou dando um exemplo do que é um argumento de alguém que pode falar para você, a Bíblia se contradiz. Então o cara chegou, o argumento da Bíblia era o seguinte, num primeiro momento, Jesus fala que ele veio para os dele, para o povo escolhido. E aí ele cita lá o versículo, que eu não vou lembrar agora o que é, mas tem um versículo que fala que Cristo veio pelos dele. Aí ele chega e fala assim, só que aí em outro versículo, um pouco mais para frente, Cristo fala, vai e pregue a todos do mundo e fala para todas as nações. Aí, uma pessoa que não está preparada, no caso que eu, por exemplo, não estava, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a Bíblia se contradiz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Deu uma tela azul, e falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui falar com o pastor Marcos, né, lógico. Aí eu fui e falei, pastor, olha aqui, a Bíblia está errada, cara, o que a gente vai fazer agora? Tem que ligar para os caras. Aí eu sei que ele falou assim, e aí ele me explicou aqui, a resposta para essa falha de comunicação da Bíblia é que assim, em um momento, realmente, Cristo veio pelos judeus, pelo povo escolhido. Só que a partir do momento em que Cristo está crucificado e que Cristo morre, ele não morre só pelos judeus, ele morre por todos. Exato. E quando ele ressuscita, aí ele já pode chegar, agora pode pregar para todo mundo, porque eu não morri só pelos judeus. Ele veio pelos judeus, mas a salvação vem para todos. O Cristo ressurreto, ele traz acesso a todos, né? Todos, pode falar, pai. Inclusive tem um versículo. Ele foi rejeitado pelos seus. Não receberam, Exato. mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é um versículo que fala.
Exato. Então, só para falando para o pessoal que talvez seja ao vivo, que não ouviu, o pastor Marcos ele deu o exemplo da mulher que veio pedir um milagre nos pés de Jesus, e Jesus fala, eu não vim por vocês, e aí ela fala assim, mas até os cães comem das migalhas, né, que caem da mesa dos donos, e aí já é uma demonstração de que como ele seria rejeitado, e esse pessoal que estaria ali, os judeus mesmos não iam dar atenção para ele, né? Mas que esse povo também, eles seriam salvos, né? Porque... Exato, aí Jesus se compadece e alcança ela, né? E é muito louco isso, porque você vê assim, Jesus sendo rejeitado pelo povo dele, pelo povo de Israel, e aí ele morre, e aí ele vem não só por Israel, e ele vem por todos nós. E aí entra naquilo que eu falei lá no começo. Além da unidade, tem essa questão da inerrância. As pessoas vêm para a gente com esses textos fora de contexto e vai falar a Bíblia se contradiz, e não é isso. Tem um outro exemplo, por exemplo, de quando Jesus cura o cego, e eu não me lembro bem em qual livro, mas tem assim, na visão de um dos evangelhos, falam que eram 2, aí na visão do outro só cita 1. Mas é a mesma história, é questão de que são pessoas diferentes contando a mesma história. Os evangelhos retratam sempre a mesma história, mas sobre visões diferentes. Então você vê João, é o apóstolo do amor. Todo o evangelho de João ele é mais amoroso. Eu não sei, qual que era médico, pai? Lucas era médico? Lucas era médico. Então você... ele não era discípulo de Jesus. Exato. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, você vê a narrativa um aspecto mais médico, sabe? Você vê os milagres numa narração diferente. E não são milagres diferentes, é uma narração diferente. Não é que a Bíblia é incoerente, é que são pessoas diferentes falando do mesmo evento. Então, assim, são pontos de vista diferentes. Então, assim, se eu for contar para vocês como que foi essa semana, levei meu cachorro na creche, gente. Ai, que absurdo. Ele foi com os amiguinhos dele. Eu vou lá contar do meu ponto de vista. Eu vou falar, olha, foi super legal. Talvez se você fizer meu cachorro falar, ele vai falar, essa desgraçada me pôs no meio daquela cachorrada. Então, assim, é ponto de vista. É diferente. Não é questão que ele está contando uma mentira ou eu estou contando uma verdade. Tudo é verdade. Depende de onde você está olhando. Né? Esse versículo que o pastor Marcos comentou, ele termina Jesus falando, cara, que fé. Ele termina elogiando a mulher, porque ele dá uma invertida na mulher, ela dá outra nele. Vamos ver se ela sabe do que ela está falando. Legal. Ele fala pro cara, que fé. E sabe que fé que era essa? A fé dos gentios. A fé daqueles que não eram dele, dos que não o conheciam, daqueles que não estudaram ouvindo da Torá, daqueles que não eram judeus e que iam entender quem foi Jesus. Ele está falando dessa fé, da fé que não estava em Israel. Exato. E é essa fé que, no caso, somos nós hoje. Ele estava falando dessa fé. Então, assim, eu acho que o nosso objetivo aqui já que a Bíblia é uma base, se nós formos defender qualquer coisa sobre o cristianismo, a gente tem que defender a base. A gente tem que defender de onde veio os preceitos, de onde veio os valores, a gente tem que saber defender isso. E lembrando, pessoal, eu acho que o que eu comentei é importante, lembra, nós não estamos aqui defendendo Deus, porque Deus é um leão e ele sabe se defender sozinho. Nós podemos ser usados como ferramentas para isso, mas... É o que eu falei, gente, vocês querem defender um leão, abra a jaula que ele faz o trabalho. Entendeu? Ele faz. É só você abrir a jaula que o leão faz o trabalho. E, então nós estamos aqui para dar ferramentas, armas, formas para que a gente possa estar podendo entrar numa roda de discussão e saber usar as armas que Deus tem nos dado, o conhecimento que Deus tem nos dado da melhor forma possível. É isso aí. Posso terminar com um versículo aqui que é bem massa? Vai lá. Corre aí, 2 Timóteo, abre aí. Já que a gente está falando da Bíblia, pega ela aí, abre, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Peraí que eu vou abrir na outra versão que eu tenho aqui. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus que você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Outra versão. Procura isso, apresente-se aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja ou que sabe trabalhar bem, corretamente com a palavra. Para que a minha gente tenha... versão fala assim, procure apresentar-se a Deus aprovado. Tipo, como passei, que ele termina aqui? Na prova semana que vem, passei. Como que ele termina? E ele fala assim, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Exatamente. O chamado de Deus para a nossa geração e para nós
é saber ter intimidade com a palavra. Que ela não seja um livro meio misterioso, que você não sabe abrir, que você precisa procurar no Google, mas que você sabe onde está, que você sabe o que está escrito, que aquilo é familiar para você. E aí vai ficar fácil refutar e, com base em tudo isso que a gente falou, provar que a Bíblia é real e que ela fala a verdade. Amém. Isso aí. Mais algum comentário? Amém. Fechou? Acho que é isso. Então, beleza. Pessoal, vamos tocar mais um louvor pra gente finalizar. Pedir pro pessoal do louvor colar aqui em cima. Ah, o pastor Marcos quer falar um negócio aqui, rapidinho. Peraí, pega o microfone, pai. Eu sei que vocês não abordaram esse assunto, mas acho que era bacana dizer. Uma coisa que a gente ouve muito dizer é assim, que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo pelas suas diversas traduções. Isso, né? Então, eu queria comentar rapidamente sobre isso, porque a Karina falou sobre o tema unidade, e esse é muito importante. Mas sabe, essa é uma história tão rasa que já nem o mais sério dos ateus leva em consideração. E eu vou dizer para vocês pelo seguinte: em 1947, com o achado dos manuscritos do Mar Morto, e depois com o achado de fragmentos dos livros de Samuel, em 1967, se não me engano, existem vários textos da Bíblia que você encontra à disposição. Eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano em uma certa ocasião, e tive acesso a alguma parte tive acesso à biblioteca do Vaticano, não só a parte para turistas, mas também como estudante. Eu tive acesso à parte mais restrita do Museu do Vaticano, e que você pode ter mais acesso a esses manuscritos, ou melhor ainda, a cópias dele, porque eles não vão também te deixar você com vão deixar você manipular um fragmento do Evangelho. Não tem. Mas tem umas coisas assim, muito interessantes, porque a Bíblia ela foi escrita, ela foi também passada por tradição oral, mas ela acabou sendo escrita. Lembra vocês todos que eram pouquíssimos os povos que tinham domínio da escrita, né, como língua organizada. O hebreu era um dos poucos. Não existe hebreu analfabeto, não existia judeu analfabeto, porque aos 13 anos ele tinha que ler a Torá para frente de todo mundo. Eles não eram analfabetos, e eles, como um povo muito avançado, eles tinham não somente a escrita, mas eles tinham também a fala organizada, muito diferente dos hieróglifos e tudo mais. Mas uma das coisas que me impressionou, isso eu quero chamar a atenção de vocês, isso é público, você tiver a oportunidade de visitar o Museu do Vaticano, eles têm numa determinada sala várias cópias da Bíblia ao longo dos anos, desde o século III. Desde o século III. Como é que isso era passado? Não tinha imprensa. A imprensa vem só mais tarde, com Gutenberg. Então elas eram escritas manualmente, e tinham pessoas especializadas em fazer essas cópias. Então eles têm lá numa vitrine aproximadamente do tamanho daqui da frente desse púlpito aqui. As Bíblias, elas estão abertas todas no mesmo capítulo, e você vê numa lupa, e você vai encontrar Bíblias do século III, do século IV, do século VII, do ano de 1100, do século XI, XII, assim por diante, até o evento de Gutenberg, até a Bíblia de Gutenberg. Gente, é impressionante. Você olha uma lá, você vê a forma como está escrita. O desenho da escrita da Bíblia seguinte é idêntico ao da primeira. O da terceira, de 300 anos depois, é idêntico. Aí você nota uma coisa interessante. Se o cara que escreveu deixou pingar uma gotinha de tinta em alguma das páginas ali, a próxima, aquele pintinho de tinta vai estar ali também. Parece uma máquina de xerox humana, chegando até a Bíblia de Gutenberg, que é a primeira Bíblia impressa. Então,
sempre houve um cuidado muito grande com relação às cópias que eram trazidas. E estudiosos muito sérios, eles têm visto o estudo da linguística e tudo. De fato, pode haver, como vocês falaram aqui, questões de versões ou traduções, verdade. Por exemplo, você lê a Bíblia na linguagem de hoje e vai ler a versão King James. É difícil, não dá, né? Então, mas o contexto geral, a história geral está preservada. E se você acha que isso está em algum museu secreto, nos porões do Vaticano, ou no Museu do Cairo, ou no museu lá em Israel, que guardam muito desses fragmentos e tudo mais, mentira. Está à disposição de qualquer estudioso que queira ir lá estudar, tem acesso a esse documento. Você, como eu disse, não vai ver o original. Ninguém vai te entregar uma folha do Evangelho, não vão. Mas você vai ter uma foto muito bem digitalizada, tal, que, aliás, tem até na internet, você pode até buscar. E se você quiser ter acesso à biblioteca digital do Museu do Vaticano, também está disponível na internet. E até onde eu sei, 95% de toda a documentação disponível, histórica, teológica, a respeito dos evangelhos, já estão disponíveis em PDF. Basta você entrar no site do Vaticano, lá, a Biblioteca do Vaticano, da parte de documentação, que você vai ter acesso a fotos desses documentos. Tá bom? Era isso, só para complementar. Legal, muito obrigada. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer
uma só voz. Yeshua. Obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Que em nome de Jesus, essa palavra, Deus, o que foi realmente trazida aqui hoje, possa estar entrando fundo em nossos corações, Pai. Que possamos ter a ousadia de defender, Senhor, a Bíblia, de defender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê ousadia e nos capacite, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que possamos estar recebendo tudo o que foi falado aqui hoje, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Deus. Todos os que assistiram também online, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos capacita e nos dê ousadia, Deus, para que possamos entrar nessas conversas, nesses debates com o Senhor, acompanhado pelo Rei dos Exércitos, Pai. O leão de Judá, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todas essas conversas, Pai. Que possamos contar com o Senhor nesses momentos, Deus. E que possamos ser usados, Pai, para trazer luz nesse mundo, Senhor. Que possamos ser usados, Deus, em nome de Jesus, para iluminar todas as trevas, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, galera. Muito obrigado. Não dê um abraço em 30 mil pessoas, dá uma cotovelada e um soquinho no máximo. E tamo junto até o final de semana que vem. Valeu!